Gente, bom dia. Meu nome é Ricardo Vermelinger. Eu vou trabalhar com vocês a legislação tributária aqui nesse curso do Pulo do Gato. E eu preparei aqui para vocês uma apresentação breve sobre um estudo da banca, sobre o que vem caindo, o que não vem caindo, alguns conselhos para vocês. Entrar aqui logo depois da professora Júnia é sempre uma tarefa complicada, né? Que a Júnia é sempre uma pessoa que todo mundo vem para assistir, para acompanhar, que ela tem bastante coisa para trazer para a gente sempre, mas confio que eu vou ter alguma informação relevante aqui para vocês também. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza, gente, então é isso aí. Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai falar naturalmente tanto do concurso de auditor como do concurso de analista, mas vou tratar separadamente essa primeira fase aqui. O que a gente teve no concurso de auditor em 2014? O último concurso, né, de auditor que teve. Nós tivemos essa distribuição de questões e peso em cada disciplina. Então, vocês veem que é bastante parelho, mas, naturalmente, as provas da questão de conhecimentos específicos valendo sensivelmente mais do que as provas de conhecimentos gerais. Fora português aqui, que tinha 20 questões, então, naturalmente, valia 20 pontos, todas as outras de conhecimentos gerais valiam 10, enquanto que as de conhecimentos específicos, por terem um peso 2, essa pontuação saltava. Você vê, por exemplo, contabilidade geral valendo 40 pontos. Ou seja, a prova de contabilidade geral valia 4 vezes a prova de direito constitucional. Comércio internacional e legislação aduaneira valia 30 pontos. É a mesma coisa com direito tributário. Que legislação tributária e auditoria, que cada uma ficou com 20 pontos, que seria a mesma coisa de português. E a gente teve a discursiva com 2 questões, sendo que uma seria de direito tributário e outra de comércio internacional e legislação aduaneira. Então, o que nós temos? Nós temos o direito tributário valendo 30 pontos e tendo uma questão discursiva, e a comércio internacional e legislação aduaneira valendo também 30 pontos e tendo uma questão discursiva. Então, vocês veem que essas matérias tiveram um peso muito grande na prova de vocês. Engraçado que eu sou professor de legislação tributária, estou falando aqui das outras matérias e a minha mesmo teve um peso reduzido. Mas, enfim, acontece. O importante para vocês é o seguinte: tem muita gente que pega para estudar para os concursos de alto nível, os concursos que têm muitas matérias diferentes, e acabam se perdendo um pouco na hora de organizar os estudos. A pessoa acaba achando que uma matéria, às vezes ela pega um programa como esse aqui, ela repara, nossa, eu sou ruim em raciocínio lógico, e acaba dedicando a raciocínio lógico um tempo quase tão grande quanto o tempo que vai dedicar à contabilidade geral ou à comércio internacional e legislação aduaneira. A pessoa pega aquela matéria que ela não sabe, nunca estudou, que ela acha que é um ponto fraco, e acaba dedicando um tempo muito grande, que não necessariamente reflete o peso que essa matéria vai ter na prova. Então, como que eu oriento vocês? Deixa eu só tirar a tela cheia aqui um pouquinho, porque eu preciso enxergar o fórum aqui se eu não conseguir enxergar o chat aqui de vocês, eu fico com medo de vocês me fazerem alguma pergunta e eu não conseguir interceptar para responder. Bom, então aqui é o seguinte, vocês reparem que esse número de questões vezes o peso, isso tem que ser mais ou menos o tempo que vocês vão dedicar a estudar cada matéria no seu dia a dia, ponderado um pouquinho pelo seu conhecimento. Então, vamos lá. Se você não sabe nada de direito constitucional, nada, que é raro hoje em dia, mas digamos a hipótese de direito constitucional, e digamos que você não saiba nada, você pode até estudar mais do que 25% do que estudaria do tempo de contabilidade geral. Vamos botar em outras palavras. Contabilidade geral vale 4 vezes o peso do direito constitucional. Então, teoricamente, você tem que ter 4 vezes mais tempo de estudo de contabilidade do que de direito constitucional. Porém, o que pode acontecer é o seguinte: se você tem essa dificuldade pontual aqui numa matéria, você dá uma ponderada nessa distribuição do seu tempo. Agora, é uma ponderada, não quer dizer que você vai fazer uma revolução. Você pode
diminuir um pouco o tempo de uma matéria que, apesar de ter um peso muito grande, é uma matéria que você já domina, você pode diminuir um pouco. Mas você não pode achar que, não, essa matéria aqui eu já domino, então essa aqui eu nem preciso estudar e deixar ela totalmente de lado. Isso não se pode fazer. Então você tem que sempre tentar manter dentro do possível a proporção do edital. Então esse aqui foi o edital de auditor. Eu estou vendo aqui que o Lucas está fazendo uma pergunta. Eu preciso ter um alicerce muito sólido, porque agora preciso ter um alicerce muito sólido de direito tributário para estudar legislação tributária, pois eu vi um professor falando que é impossível. Olha, depende do seu estilo de estudo. A legislação tributária é um estudo de força bruta. Dependendo do tempo que você tem para estudar, ele é um estudo de força bruta, e dependendo do tempo que você tem, ele é um estudo altamente seletivo. Os regulamentos que você tem que estudar são extremamente extensos, muito extensos, são infinitos, assim, tem mais de 1000 artigos, é muito grande. Então, você não precisa saber direito tributário para saber essa matéria, desde que você se preste a sentar e decorar os regulamentos inteiros. Esse é o método força bruta. Claro que você não vai conseguir fazer isso, né? Então, quanto mais conhecimento de direito tributário você tiver, mais fácil é você estudar a legislação tributária. Mas eu não acho que seja nada assim totalmente imprescindível, não. Se você souber o direito tributário necessário para fazer a prova da Receita, você vai conseguir estudar a legislação tributária necessária para fazer a prova da Receita. Essa é a questão. São dois conhecimentos que andam juntos. Acaba que a prova de legislação tributária ela é muito específica nos regulamentos. Então, ela não exige tanto que o candidato tenha ali um conhecimento teórico de direito tributário para agregar nesses regulamentos, não. Se o sujeito conseguir se virar ali só com o regulamento mesmo, ainda que ele tenha uma falha de base em teoria, ele consegue ir numa boa. Não tem problema. Bom, esse aqui é o programa de auditor, né? Que a última prova foi em 2014. Além disso, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, o programa de técnico de 2012, que foi a última prova. Lá ele foi curioso que eles separaram aqui, eles botaram a legislação tributária junto com a legislação aduaneira, que é uma coisa diferente de como foi feito no concurso de auditor. Só um comentário aqui. A última prova de direito tributário que é mais legislação tributária do que o próprio direito tributário. Mais ou menos isso. Na verdade, vamos dizer assim, o que caiu muito na última prova de direito tributário foram os tributos em espécie. Que está dentro de direito tributário que você pega. Sempre que o professor de direito tributário dá essa matéria, ele fala, olha, eu vou traçar linhas gerais aqui dos tributos em espécie, vou falar aqui do IPI, do IR, IE, vou falar a base de cada um desses, como que é a fato gerador, base de cálculo, como se calcula a alíquota, quais são as regras específicas de isenção, de imunidade e tal, mas os detalhes disso aqui vão estar na prova de legislação tributária. Aí, conforme o concurso, se é federal, municipal, estadual, os alunos vão ter que aprofundar o seu estudo ali nos tributos daquele ente da federação, daquela esfera, né, da federação. Só que, realmente, a última prova de tributário da Receita, eles pegaram mais os tributos em espécie do que aquele direito tributário que se aplica a todas as categorias, né, todos os gêneros de tributo. Então, essa é a questão da prova de direito tributário, a última que teve. Estou vendo aqui o pessoal falar de foco e microfone mudo. Isso é intermitência da internet, aí é custo Brasil. Acaba que você tem um problema aqui, por isso que eu gosto de fazer poucos slides e deixar o slide o máximo de tempo possível na tela, para ver se ele consegue carregar. Tem uma aluna aqui perguntando também se pode estudar a legislação tributária junto com o direito tributário. Você deve. Eu acho, assim, existem pessoas com opiniões diferentes, mas eu sou da opinião de que você deve pegar desde o começo, dentro do possível, e estudar o máximo de matérias que você conseguir. Claro que se você está
no comecinho mesmo, você pode não ter condição de estudar na mesma semana aí as 8 matérias numa prova de auditor, de analista, ou então as 14 matérias da prova de auditor, você vai acabar tendo menos, mas que você comece já com o máximo de matérias ali, 4, 5 matérias, e a cada semana vai introduzindo novas para trabalhar o mais rápido possível, você está estudando todas as matérias. Existe gente que gosta de fazer ciclo, que tira uma temporada para estudar português, constitucional, administrativo, administração geral e tributário. Aí depois de um tempo troca tributário por legislação, troca constitucional, administrativo por contabilidade, faz alguma coisa assim. É um modelo válido também, é um modelo viável também. Pode ser que você goste, se adapte bem a esse modelo. Eu, pessoalmente, sou do partido de estudar o máximo possível cada matéria. Vou trazer aqui o que cai para vocês. Então, esse aqui foi o edital de analista, e na prova discursiva nós tínhamos uma dissertação que podia ser sobre qualquer um desses 4 temas: constitucional administrativo, administração geral, tributária e legislação tributária e aduaneira. Então você tem aqui um grauzinho de incerteza um pouco maior sobre qual matéria podia ser objeto da prova discursiva. Acontece que você tem que reparar o seguinte: apesar dessa ter sido a última prova para analista, ela foi em 2012. E a última prova de auditor foi já em 2014. Então a gente sempre vai observar uma tendência de modernização. Assim, não basta você olhar a última prova do seu cargo especificamente. É interessante olhar as últimas provas da ESAF. E aqui a gente tem uma coisa mais próxima ainda. O cara que está fazendo para analista poder usar a última prova da ESAF para a Receita Federal, que já foi 2 anos depois, já foi em 2014. Então, não me assustaria se chegasse na hora da prova e, de repente, eles colocassem a legislação tributária. Se você olhar aqui, para auditor, você tem legislação tributária separada do comércio internacional e legislação aduaneira. Na prova de técnico, você tem legislação tributária e aduaneira tudo junto, com um número grande de questões. Não estranharia se a ESAF, para o próximo concurso de técnico, separasse aqui também. E aí, na hora da discursiva, se ela fosse mais específica, tirasse direito administrativo e constitucional e se aproximasse mais da prova de auditor. Então, eu acho que é interessante, é bom ficar acompanhando a ESAF, vendo o que a ESAF está fazendo hoje em dia, até nos concursos de auditor municipal, auditor estadual. Ela não pega tanto, mas é bom ficar sempre de olho nas últimas provas da ESAF. Eu vou trazer para vocês, naturalmente, as análises das questões dessas últimas provas, para mostrar como que a banca vem andando. Então, gente, para analista, vamos começar do mais fácil aqui. Aqui eu trouxe para vocês os enunciados da última prova. Basicamente, esses aí é um enunciado copiado e colado de cada uma das questões da prova de legislação tributária mesmo. Só que aí umazinha ou outra que eu mexi ali. Então vamos lá. O que a gente teve na última prova? A gente teve: constitui rendimento para fins de imposto, a definição de renda, ou seja, o que pode ser tributado para fins de imposto de renda, a responsabilidade no pagamento de imposto de renda da pessoa física, aquela responsabilidade por substituição, responsabilidade dos sucessores, contribuintes do imposto de renda da pessoa física. Então a gente tem aqui mais uma questão sobre polo passivo do imposto de renda da pessoa física. Aqui respondem pelo imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas. Mais uma questão sobre polo passivo, só que nesse caso pessoa jurídica. Domicílio fiscal de pessoa jurídica. Então vocês veem que aqui a gente está falando de coisas muito conceituais. Você tem aqui as 5 primeiras questões da prova, apesar dessa bolinha aqui, isso aqui é a continuação. Você tem as 5 primeiras questões da prova que tratavam de questões bem conceituais mesmo. Você não tem muito detalhamento, as opções ali não eram tão difíceis, era aqueles elementos. Aqui, vamos dizer, a primeira aula de imposto de renda, você vai estudar o que pode ser tributado, não, o que constitui rendimento.
Também, logo no começo, você vai estudar a responsabilidade, o polo passivo. Do homicídio também é uma coisa logo no começo. Então, é uma prova bastante conceitual. Quando você segue nela, aqui detalha... eu cometi um erro aqui, na verdade, é isso aqui, essa segunda parte aqui, essa parte aqui é de auditor. Naturalmente, cigarro e rotulagem não cai na prova de analista. Mas, enfim, esse aqui é o grosso das questões. Você tem um detalhamento mais à frente, mas você tem outras coisas caindo, mas também coisas assim super conceituais, coisas super elementares mesmo. Então, o que acontece? O que eu recomendo para vocês, no primeiro momento, para começar a estudarem? O regulamento do IPI, que tem ali 500 e tantos, beirando 600 artigos, o grosso da prova de analista, 80% da prova, cai até o artigo 80. Então, se você pega o regulamento do IPI e estuda até o artigo 80, pô, você já está fazendo um negócio muito, muito bom. Aí o regulamento do Imposto de Renda da Pessoa Física e Jurídica é o mesmo decreto, né? O decreto 3.000 de 99. Até o artigo 32, que é bem elementar ali mesmo, você tem a matéria básica que cai do Imposto de Renda da Pessoa Física. E do 146 ao 250, você tem a matéria do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o básico que cai. Olhando a última prova de analista e vendo esses artigos que eu marquei aqui para vocês, se não me engano, é perto ali de 90% da prova que dá para fazer. Então você vê, o regulamento do IPI tem cerca de 600 artigos. Esse decreto 3.000 aqui, ele tem mais de 1.000 artigos. Só que deu para separar para vocês aqui uma coisa de 100, 200 e pouquinhos artigos, que são bem elementares, bem essenciais, que com eles vocês já conseguem ficar bem preparados para a prova. Porque é aquilo, né? A gente tem que trabalhar um pouco com o método de Pareto. Não sei se vocês conhecem isso, eu sempre trago isso nas minhas aulas demonstrativas. Que também chama de curva ABC em estudo de materiais, administração de materiais. Que é 20% das causas são responsáveis por 80% das ocorrências. Então, vamos dizer, no supermercado, 20% dos produtos são responsáveis por 80% das vendas. O supermercado tem ali milhares de produtos. Mas se você pegar arroz, feijão, farinha, macarrão, ovo, óleo, batata, mais uma coisinha ou outra ali, uma cesta pequena, assim, com pouco número de elementos, vai ser responsável por 80% do faturamento do supermercado. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vocês têm muita matéria a mais fora do que está aí na tela. Muita matéria, tem muita coisa para estudar. Se vocês tiverem muito tempo, vocês devem estudar os regulamentos inteiros, tentar decorar o regulamento inteiro, saber tudo de tudo. Só que não é sempre que você tem esse tempo todo. Então, é por isso que a gente tem que procurar focar. Eu gosto do estudo em camadas. Primeiro, você pega uma parte da matéria que seja responsável por 80% da sua prova, 80% do peso da prova, e você estuda isso tudo, e fica estudando só isso. Depois que isso estiver muito bem assentado na sua cabeça, depois que você tiver garantido que você vai acertar 80% das questões da prova, aí sim você aprofunda o estudo para tentar chegar ali em 85%, 90% da prova. Pelas notas de corte sempre, se você mantiver em torno, como meta ali, 80%, 85% da prova, sempre vai passar. Então, numa prova do nível de vocês. Então, você pode fazer assim, não é nenhum problema. Então, esse é o... Eu vou até no final da apresentação, vou trazer uma dica a mais sobre esse método de Pareto para vocês. Isso foi a prova de analista. Já agora, para a prova de auditor, realmente a última prova de legislação tributária para auditor foi uma prova bastante pesada. Bastante pesada mesmo, porque justamente eles deixaram de cobrar o essencial de cada tributo e foram cobrar justamente o detalhamento. Então, era uma prova que ninguém ia conseguir ter uma nota muito elevada. Era uma prova bastante complicada. Se você vai fazer para auditor,
se prepara, porque a ESAF, a cada vez, e quando você pega as provas no tempo, ali 2005, 2002, 2005, 2012, 2014, você vê direitinho como que a ESAF está caprichando no estudo para auditor. Ela está querendo fazer na prova de auditor o seu nome ali de somos tributaristas, entendemos tudo. Então, é impressionante como que a prova ficou difícil. É até difícil fazer uma aula de pulo do gato com base nessa prova, porque se o pulo do gato é para focar naquelas principais dicas, naquilo que mais cai, e você vê que a banca está cobrando o detalhe do detalhe do detalhe, acaba me vendo obrigado a trazer muitos detalhes para vocês na prova, no estudo do pulo do gato, no curso pulo do gato. Mas vou tentar fazer o melhor possível. Reparem aqui o que caiu na última prova de auditor fiscal. Suspensão de exigência e de tributação, exigência de tributação, desculpa. Não, isso mesmo. Suspensão de exigência de tributos em geral e tributação sobre bolsa. Aqui, bolsa de estudo, bolsa do programa Mais Médicos, não é bolsa de valores, não. Então, assim, certos elementos, certos tipos de receita que ficariam com a exigibilidade de tributo suspenso até um outro momento, e a suspensão e a tributação sobre essas bolsas. Então, é uma questão ali de 5 opções, em que metade é da tributação sobre bolsa e metade suspensão da exigência, para você conseguir marcar ali a opção correta. Deduções e lucro real. Aquela empresa que trabalha com lucro real, quais deduções ela pode lançar ali no seu faturamento, né, para o lucro não ficar tão alto. Regras de imunidade do IPI. Essas duas questões aqui, a segunda e a terceira, seriam questões mais próximas do que eu achava, vamos dizer assim, do núcleo de estudo, assim. Aquela parte mais importante, não é tão detalhe assim. Agora o resto, tributação sobre previdência privada, que é um negócio bem específico, tributação sobre previdência geral, que é uma coisa um pouco mais comum, selo de controle de produção, produtos tipo bebida e cigarro, que tem um selo, regras específicas sobre esses selos de controle, tributação no exterior, teve mais uma questão sobre tributação no exterior, uma sobre tributação no exterior normal e outra sobre regime tributário de transição, que foi uma medida provisória que trouxe, e aí esse regime já se encerrou, então como que ficavam as pessoas ali que passaram por esse regime. Omissão de receita, o que é omissão presumida, o que é omissão que se precisa provar, e aí IPI de automóveis aí no programa Inovar Auto. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Então, e além daquilo, segue aqui. O lucro real versus lucro presumido, imposto de renda pessoa jurídica e o prejuízo, até que ponto uma empresa que tenha prejuízo no mês pode usar esse prejuízo como crédito para as declarações seguintes. Fato gerador do IPI, momento e natureza desse fato gerador. Estabelecimentos industriais, né, equiparação, em que estabelecimentos são considerados equiparados ao estabelecimento industrial para fins de cobrança do IPI. E aí você teve IPI, regras de isenção, regras de rotulagem, uma regra específica sobre fabricante de cigarros e responsabilidade solidária. Então essa foi a prova de analista. Você vê uma prova bastante caprichada, uma prova bastante pesada mesmo, em que é muito difícil você conseguir estudar tudo. Como é que você trabalha uma prova dessa magnitude, vamos dizer assim? Depende do seu tempo. Se você tem muito tempo, você vai estudando do mais importante para o menos importante na sequência, dando uma carga total ali nos estudos, tentando caprichar e tentando cobrir o máximo do programa possível. Se você tem pouco tempo, essa estratégia é uma estratégia bastante razoável para vocês, considerando que a prova está para 2017. Então, vocês têm aí o planejamento de longo prazo, né? O aluno da Receita Federal sabe disso, ele sempre trabalha assim. Né? Receita Federal você não estuda no curto prazo quando sai o edital. Você fica estudando meses, normalmente anos, o comum são anos, né? Até que quando chegue o edital, você só faça pequenos ajustes entre aquilo que você já vinha estudando e o que a banca colocou no edital. Uma matériazinha a mais ali que você tem que pegar, mas de regra você já vem se preparando com muita antecedência. Então ponto que vocês vão fazer essa preparação com antecedência
E aí, nessa preparação, vocês têm condição de ir batendo melhor o programa de analista. Em compensação, se você tem um tempo menor, você tem que procurar focar no essencial. O essencial para analista ficou bem, sim, bem claro ali, demonstrei para vocês, e é mais tranquilo começar por aquele estudo ali, e aí depois, se sobrar tempo, ver o resto. Para auditor é um pouco mais complicado. O essencial para auditor é bem mais. Você não... O detalhe do detalhe da tributação do lucro real e do lucro presumido, isso para auditor não é exatamente detalhe, isso é uma coisa que espera-se que você vá estar sabendo perfeitamente. Então, você tem que, você acaba tendo que passar a matéria toda mesmo para esse estudo de auditor. Você, claro, vai focar naquilo que acha mais interessante, mais importante, vai pegar as dicas do professor, que aí é a vantagem de estar estudando com os professores que já têm uma certa experiência, que têm contato até com outros professores da matéria, como é o nosso caso aqui no ponto. Estou sempre conversando com o Alberto, a gente tem portas abertas para conversar, a gente trabalha junto no Ponto Mais, né, que é o Netflix aí do ponto dos concursos que o Ponto está lançando. Então é interessante você ter o professor ajudando vocês, porque é um trabalho de estatística, é um trabalho de pegar as últimas provas da ESAF, e não só as últimas, na verdade as últimas pode botar aí 10 anos para trás, e desenhar a linha da vida da ESAF, ver exatamente o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer, né, o que ela veio mudando no seu procedimento de aplicação de prova, que matérias que ela deixou de cobrar, que matérias que ela passou a cobrar, que passou a ter menos peso, mais peso, é ver uma linha da vida mesmo, você pegar cada prova da ESAF e comparando com a prova seguinte e vendo a evolução da ESAF e com isso tentar antecipar como vai ser a sua prova. Daí a importância de não parar na prova de 2014. O interessante é você continuar estudando, vendo as outras provas de ESAF de lá para cá, e para ver de que forma a banca vem trabalhando. A gente aqui do Ponto, por exemplo, a gente teve uma experiência recente agora com a discursiva da ESAF, que eles fizeram uma prova muito grande com a prova da ANAC, um dos maiores, foi o maior concurso federal que teve esse ano, pelo menos o número de inscritos ali, e foi muito procurado o curso para ele aqui no Ponto, e a gente trabalhou muito com os recursos dessa prova. Então a gente viu, por exemplo, como que a ESAF está caminhando na correção das suas discursivas. Isso eu já vi que a Júnia tem um horáriozinho reservado para falar especificamente das discursivas, então não vou me aventurar aqui em falar nada não, vou deixar para ela. Mas que ela trabalha com curso discursivo, também com recurso, eu também faço as duas coisas, a gente trabalhou junto aí nos últimos recursos, então certamente ela tem boas dicas aí para dar para vocês, que a ESAF vem mexendo mesmo, vem mudando mesmo. Então é importante vocês estarem se atualizando. Ô Marcos, esse material vai estar disponível sim. Eu não sei exatamente, eu acho que é na parte de cima ali que você faz o download, ele aparece como... Aí, acabou de aparecer aqui o link que vocês podem fazer o download do material. Então, retomando aqui, o estudo de legislação tributária para auditor, ele é um estudo bastante puxado, em que se vocês não tiverem uma orientação ou não fizerem por conta própria uma boa pesquisa daquilo que é relevante estudar, vocês vão ter um volume de matéria gigantesco para estudar, gigantesco. E como a gente viu aqui, se você pega o programa de auditor do concurso de 2014, a prova nem teve esse peso todo. Se você olhar, o direito tributário, contabilidade, o comércio internacional e legislação aduaneira tiveram mais peso do que a legislação tributária. E contabilidade e o comércio internacional, especialmente, eu sei que são programas super extensos também, tinha muita coisa para estudar. Então, um candidato se via, nossa, como que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Além do direito tributário em si, que, enfim, direito tributário eu acho que é uma coisa um pouco mais tranquila, bem ou mal, a parte do estudo do direito tributário você aproveita na legislação tributária e vice-versa, né? Quando você faz o estudo ali dos tributos em espécie,
como o colega ali falou, tem uma mistura ali entre a prova de legislação e a prova de direito tributário em si, mas você não tinha, se você for seguir aquela minha regra de dar a cada matéria o tempo de estudo correspondente ao peso que ela teve na prova, legislação tributária nem vai ter um peso tão superior assim às outras, vai ter mais peso do que inglês, raciocínio lógico, administração geral, mas dentro da prova 2 aqui, ela é patinho feio, junto com a auditoria. Então, é interessante que vocês tentem fazer um estudo mais inteligente, assim. Aí o pulo do gato aqui, eu imagino que vai ajudar bastante vocês. Porque eu vou levantar para vocês a estatística daquilo que vem se repetindo, daquilo que a ESAF vem começando a cobrar de novidade, e vou trazer sempre para vocês nas aulas. Então, procurar fazer esse estudo das dicas da seleção da matéria. Ó, gente, foca nesse assunto aqui, que ele é mais importante, mais relevante. Esse outro assunto aqui, ele até cai, só que ele é muito complexo, então o custo-benefício de estudar ele é difícil, porque vocês vão ter que gastar muito tempo para conseguir aprender, que isso é uma outra coisa para botar na conta também. Às vezes é uma matéria que é muito simples, a matéria pode cair muito pouco, mas como ela é simples demais, vale a pena você estudar a matéria, porque rapidinho você aprende aquilo ali e de repente garante 1 ou 2 pontinhos na prova. Então tem isso, a matéria é muito fácil, mesmo que não caia tanto, vale você dar uma olhada. Compensação é uma matéria muito difícil, aí você tem que ver, se a matéria é muito difícil, cai muito, se ela cai muito, aí você vai ter que se virar. Agora, uma matéria muito difícil que caia pouco, você pode ponderar e pode julgar que é interessante não focar tanto nessa matéria, deixar um pouco para a sorte ali. Então, é aquilo, realmente você tem a questão do mínimo em cada prova. Como o colega ali está comentando, teve uma pessoa em 2014 que fez o mínimo nas 4 provas e passou. Olha, no meu concurso da SUSEP, o cargo de atuário, claro que não é a mesma realidade, o número de candidatos é infinitamente inferior, infinitamente, mas no cargo de atuário teve gente passando, tirando praticamente o mínimo do concurso. Sabe aquilo que, é para você chegar e acertar metade de cada prova para ser considerado aprovado no concurso? Então, o cara acertou metade de cada prova e foi chamado. Então, provas que tem muitas matérias, a nota de corte tende a baixar. Ainda que seja uma prova muito concorrida, quando você tem matérias demais com nível de profundidade muito alto, a nota de corte não é tão alta assim. Então, você pode pegar uma ou outra matéria que você tenha muita dificuldade e tentar garantir ali só o mínimo ou próximo do mínimo, porque no custo-benefício do seu estudo aquela matéria não vai ser legal, sabe? Isso é uma coisa legal de se fazer. Eu trouxe para vocês, eu tenho um artigo no site do Ponto, mas aí eu trouxe um pedacinho do artigo aqui, só porque é uma questão matemática aqui que acho que vocês vão entender. Imagina uma prova de 100 questões, divididas em várias matérias. E a intensidade do estudo que você vai ter em cada matéria vai te dar um percentual de chance de acerto nessa prova. Claro que isso aqui é subjetivo, né? Eu tive que chutar uns números aqui, porque é uma coisa que não dá para se precisar. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se você estuda tudo, mas era muita matéria, então digamos que você estudou tudo de todas as matérias, você esgotou o edital. Só que era matéria demais, então você não conseguiu dar muita profundidade para cada coisa. Você vai ficar com 70% de chance de acertar todas as questões da prova. Então você vai ter 70% de 100. Ou seja, sua chance ali, se você cumprir o que está planejado, né, se você conseguir executar a sua chance perfeitamente, você vai ter 70 pontos. Agora, imagina essa mesma prova, em que em vez de você estudar para as 100 questões, você resolve estudar só para 90. Você pega aqueles 10% da prova que são mais enjoados, mais difíceis, que você vai ter muita dificuldade para conseguir estudar, que vai te consumir um tempo muito grande, que é uma matéria que não tem nada a ver com você. Se você é de humanas, é uma matéria super de exatas. Se você é de exatas, é uma matéria super de humanas, sabe? Seja o direito constitucional ou seja a auditoria. Então, você imagina uma prova dessa em que você pega e abandona um pouquinho ali dos 10% finais. Você vai ter 80%, com isso você consegue estudar mais, em vez de ter 70% de chance de acertar cada questão, você passa a ter 80% de chance. 80% de chance de acertar 90%.
Aqui você tinha 70 de acertar 100. Aqui você tem 80 de acertar 90. 80 de 90 é 72. É mais do que os 70 daqui de cima. Então, se você observar, às vezes você pode deixar de lado um pedacinho da matéria para você aumentar suas chances de acertar o resto. Estou vendo aqui os colegas comentando, que eles comentaram também isso no artigo lá no site do Ponto, que como na Receita nós temos um mínimo por prova, você não tem como fazer isso na Receita Federal. Em parte, realmente, quando você tem um mínimo por prova, você não pode abandonar. Mas você pode abandonar um pedaço da matéria. Você pode chegar e, dentro da legislação tributária, você tem ali, vamos pegar o exemplo aqui do último concurso. Você tem uma pontuação mínima em legislação tributária que ela é responsável por um peso considerável ali. Você vai ter que estudar aquilo ali, com certeza. Aqui, legislação tributária, você tem um mínimo de 8. Ou seja, você tem 20 pontos em que você precisa acertar no mínimo 8. Eu não estou falando para abandonar a legislação tributária. Eu estou falando para, desses 20 pontos de legislação tributária, em vez de estudar a matéria para acertar 20, para ter 70% de chance de acertar 20, tentar ter 80% de chance de acertar 18, de acertar 16, de repente, dentro da própria legislação tributária. Pegar aquele finalzinho, você vai estudar o regulamento do IPI, vai estudar o regulamento do imposto de renda, vai estudar as portarias, isso tudo. Só que lá no finalzinho do regulamento do IPI, as regras específicas ali sei lá, empresas excluídas do Simples e tal, de repente esse ponto você está tendo dificuldade de decorar, você vai abandonar esse ponto específico. São pontos específicos que você vai abandonando dentro de cada matéria. Então, é só um exemplo, que é uma coisa difícil de se fazer, é uma coisa que normalmente o aluno resiste. Agora, eu quero ver quem chega na prova de legislação tributária com o regulamento do imposto de renda, os 1000 e tantos artigos, inteiro, bem estudado, bem decorado, bem aprendido. É muito difícil, é só aquele aluno que tem uma memória realmente bem favorecida, aquele aluno que teve muito tempo de estudo, aquele aluno que caprichou demais nas revisões, porque os alunos tendem a ter dificuldade para fazer revisões, especialmente no longo prazo, assim, porque o aluno pensa, poxa, se eu ficar fazendo a revisão do jeito que o coach manda, que é fazer a revisão no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí todo mês, usando aquela curva do esquecimento, se eu fizer assim, depois que eu estiver estudando há 8 meses, eu não vou ter nem tempo de estudar a matéria nova. Eu só vou ter tempo de estudar a matéria antiga por revisão. Beleza. É porque depois de 6 ou 8 meses, você já vai ter estudado quase tudo mesmo. Então você vai ter que se preocupar mesmo em garantir que isso, quase tudo que você estudou vai ficar na sua cabeça, vai chegar na hora da prova e você vai acertar. Não adianta nada chegar na prova, olhar para uma questão e falar, puta, já estudei isso, e não consegui acertar, ou ter que chutar, é um negócio complicado. É porque aqui a gente tem a certeza do desafio. Você ainda tem os alunos, os candidatos de auditor municipal, estadual, que ainda tem medo de cair o CESP na frente, e aí você ter insegurança numa prova em que uma errada elimina uma certa, é uma coisa absurda, não dá para se trabalhar assim. Então aqui vocês ainda têm essa vantagem de ser o CESP. Então, assim, se você acha, a legislação tributária tem um peso muito grande, a prova 2 e tal, mas se você vai mal em administração, você pode, em vez de tentar acertar as 10 de administração, tentar acertar 8. De repente, pegar um assuntinho ali do final da parte da matéria que é ruim, é meio grego para você, cai muito pouco, a chance de cair é pequena, o assunto é chato. Não, vou estudar isso não, vou economizar meu tempo, em vez de estudar isso, vou estudar outra coisa. E aí você abandona o finalzinho do programa de administração geral. Raciocínio lógico, então, é batata. Você tem cada matéria bem estanque ali, e às vezes tem uma matéria ali, um tipo de equação, um tipo de fórmula, que para você aquilo ali não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Professor, sou advogado, não entendo disso aqui, não consigo, essa matéria não entra. Pô, beleza, pega essa matériazinha e deixa de lado. E aí você foca no essencial. Então, em legislação tributária para auditor, se não fizer isso, você vai ficar maluco, porque é muita matéria e eles estão cobrando no detalhe. Então, você tem que fazer em camadas. Você tem que chegar e pegar
aquilo que é mais importante, que cai mais, que você tenha um levantamento estatístico do que mais cai, e aí você estuda. E estuda bem de modo a garantir que se cair qualquer questão, se cair uma questão de qualquer ponto daquela matéria na prova, você vai acertar totalmente. Aí se você, quando você passar dessa etapa, aí sim, você pega mais uma camada, você aprofunda um pouco mais, desce mais nos detalhes, e estuda mais uma camada, que soma mais uma camada de estudo daquela matéria ali, para você garantir mais algumas questões na prova. E assim você vai de camada em camada. Eu acho importante você ir garantindo aquilo que você já está estudando. Legislação tributária, especialmente, é muito comum o cara pegar os regulamentos, começar no artigo 1º e sair resumindo, fichando do artigo 1º até o final. E só quando chegar no final que o cara vai parar para revisar, vai parar para olhar aquilo ali de novo. Não pode. Está errado. A matéria é muito grande para você fazer assim. Você tem que ir estudando e já no dia seguinte revisando aquilo que você estudou, ainda que você gaste muito mais tempo fazendo desse jeito, mas é assim que eu vejo funcionar, pelo menos. Não vou dizer que é assim que funciona, porque sempre tem, enfim, o ser humano é diverso um do outro, para algumas pessoas pode funcionar de uma outra maneira. Mas o que a gente vê na neurociência, a gente vê funcionando com os alunos, eu converso muito com o Igor, que é o principal coach aí do ponto, e ele sempre está me falando o que ele aplica com os alunos dele, o que ele vê funcionando e o que não funciona. Sempre que você percebe um estudo que vai assim muito profundo, sem revisar nada, no final você já esqueceu completamente o começo. Então, é interessante você ir devagar, ainda que seja um ritmo mais devagar. Aproveita que vocês não têm edital, o concurso para o ano que vem, vai devagar, mas procura estudar cada coisa como se fosse a última vez que você estuda aquele material. Então, vamos lá, você vai pegar o regulamento do IPI, o primeiro capítulo ali, você vai resumir esse regulamento, esse capítulo no seu material, aí no computador, no fichário, no caderno, onde quer que você faça. Você vai fazer esse resumo desse primeiro capítulo. A ideia é que nunca mais você leia o primeiro capítulo do regulamento do IPI, que daí para frente você só leia o seu resumo, que vai ser muito menor, muito mais objetivo do que a lei em si. Então, eu recomendo fazer isso. Vocês façam com calma, peguem todos o regulamento do IPI, do Imposto de Renda, e vão fazendo os resumos deles, mas os resumos muito bons, muito bem estruturados, que tenham tudo que vocês precisam para estudar só a partir desses resumos pelos próximos meses, pelo próximo ano. Se depois de um tempo você sentir que o resumo ficou bagunçado, o resumo não precisa ser na ordem do regulamento, então de repente uma matéria que está no começo do regulamento e lá no meio, você pode juntar um pedaço do começo com um pedaço do meio, porque faz mais sentido aquilo ali. Então de tempos em tempos, você pode pegar os seus resumos e passar ele todo a limpo para ele ficar mais orgânico, ficar uma coisa mais interessante. Então, o que acontece? Você faça isso de uma maneira sustentável, de uma maneira que lá no futuro esses seus resumos sejam úteis, sejam interessantes para você olhar e dificilmente ter que voltar na própria lei. Que você possa conseguir resolver todo o seu estudo, resolver todas as questões, tirar todas as dúvidas, de repente você fazer uma questão, por que eu errei nessa questão aqui? Deixa eu ver no material, e você conseguir descobrir por que errou olhando no seu resumo, sem necessidade de ter que olhar na própria letra da lei. Então é isso que eu recomendo vocês fazerem em legislação tributária. Vão devagar, fazendo um resumo muito bem construído, que permita que vocês nunca mais olhem para o regulamento em si, que vocês consigam se safar só com o seu resumo. E vão documentando. Se vocês hoje fizeram do artigo 1º ao 10º, vocês documentam no cantinho. Hoje, dia 15, dia 16, eu fiz do artigo 1º ao 10º. Porque dia 16 de agosto, você vai ter que revisar isso de novo. Dia 16 de setembro, a mesma coisa. E aí por diante. Então, o que eu recomendo? Façam uma planilhazinha de Excel em que vocês marcam só o tópico. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de como um aluno fez do concurso da Receita.
Provavelmente vai estar meio pequeno, mas eu vou tentar trabalhar bem aqui. Peraí. Esse negócio fica bem... Desculpa, porque fica bem no botão que eu precisava clicar, fica bem na reta do interromper compartilhamento aqui. O que o aluno fez? O aluno botava o dia do mês, o dia da semana, qual que era a matéria, quanto tempo ele estudou, e aqui do lado, qual era o assunto que ele estudou. Então, contabilidade, ele estudou aqui. Ele ficou 1h15, 1h16, estudando conceito, objeto, objetivo, campo de atuação, usuários, que é uma informação bem básica. Isso aqui foi no dia 18. Aqui você tem a coluna da revisão com 24 horas. No dia seguinte, ele levou 23 minutos para revisar. Aí, no caso, ele fez um agregado aqui. Ele levou 1h16 nessa matéria, 1h40 nessa, mais 38 nessa. No dia seguinte, em 23 minutos, ele revisou isso tudo. Uma semana depois, vocês veem aqui os 7 dias, você tem ele estudando, revisando 8 minutos esse primeiro tópico, 16 esse outro e 4 esse outro. Um mês depois, ele gastou 13 minutos revisando isso aqui. E aqui a planilha vai para 2, 3, 4, vai para sempre. O que acontece é que depois de 6, botei mês a mês até o 6, depois de 2 em 2 até completar um ano, e daí para frente de 3 em 3 meses. Mas isso aqui é uma planilha que ele vai seguir para a vida inteira. Você vê que a planilha desce. Era eu estava estudando para a Receita, você vê aqui simulado do ISS de Santos, foi uma prova que ele fez aí no meio do caminho. Isso aqui é uma coisa muito simples. Não é difícil de fazer. Não é difícil. Tá aqui todo... Nossa, isso é muito complicado. Isso aqui não é. Sinceramente, não é. Se você pega aqui, ó, é só pegar uma planilhazinha. Eu tenho essa planilha... Eu tenho a planilha dela em branco. Na verdade, tem uma outra aluna aqui que usou também. Ela já foi mais no começo. Aqui foi o comecinho dela, ainda estava pegando jeito. Então, você tem aqui ela ainda fazendo não tão organizada como aquele outro aluno. Aquele outro aluno é um engenheiro, é um cara mais metódico ali nos estudos dele, ele já tem uma rodagem de estudo maior. Essa aqui já tinha uma rodagem menor. Então, o que fica mesmo é isso, vocês terem a documentação do estudo. Eu consigo disponibilizar aqui para vocês, sim. Eu vou passar aqui para o pessoal do ponto, vou ver como é que eles fazem para liberar nesse link aí para o material de hoje. Eu consigo botar assim, Bailarina, para deixar. Bom, então é isso. Fazer o estudo bastante documentado para que vocês possam revisar ele a vida inteira. E aí, aqui no Pulo do Gato, eu vou procurar passar para vocês, para analista, o caminho vai ser seguir assim, olha, gente, isso aqui é responsável por 80%, 90% da prova, o que passa disso aqui é besteirinha, não percam seu tempo. E já para auditor vai ser uma coisa diferente, porque para auditor, realmente, se você olhar ali, a chance de cair tudo. Então, você tem uma dificuldade maior. Porém, ainda assim, a gente consegue fazer o trabalho estatístico. E aí, com base no que a gente está vendo a ESAF cobrar, às vezes, assim, do jeito que ele botou ali, teve uma questão sobre inovar alto. Não é que ela vai cobrar inovar alto muito na próxima prova, mas é que ela está atenta aos programas pontuais do governo, programa de IPI reduzido ali da linha branca, esse tipo de coisa, programas específicos do governo, que são normalmente por medida provisória. Já vi que a ESAF está cobrando esse tipo de coisa nas provas dela. Então, seria o tipo de... Então, a gente ficar atento aos programas que tem hoje em dia para conseguir passar isso para vocês aí no Pulo do Gato, certo? Então, esse aí é o link, vocês, como é uma tela compartilhada, vocês não conseguem clicar, mas é só ver lá no site do Ponto, é até bom para vocês xeretarem um pouco o site do Ponto, verem que os professores estão sempre escrevendo vários artigos interessantes, com matérias interessantes. Eu tenho um artigo bem legal aí com a nova regra do ICMS, que mudou radicalmente aí de um tempo para cá, e o ICMS interestadual, então tem um artigo que explica o detalhezinho dessa regra em 500 caracteres ali, em uma página de A4 você aprende a regra toda, coisa que se for estudar pela lei mesmo, vocês estão mal na fita.
Aí, o Felipe colocou aqui o link, obrigado, Felipe, o link do meu artigo. Esse aqui é o artigo do método de Pareto. E aí, olhando ali, você, por esse, logo lá embaixo vai aparecer o leia também e você vai ver o artigo do ICMS. Então, gente, de legislação tributária para hoje aqui nesse nosso encontro inicial, é isso que eu tinha para dizer. Eu vou ativar aqui a câmera para despedir de vocês. Deixa eu só conferir se está aparecendo. Ah, sim. Para despedir de vocês, vocês não reparem esse fonezão aqui. Esse fone é de quem gosta de jogar videogame online, que aí tem aqui o isolamento total dos arredores. Ia tentar usar um fonezinho mais discreto aqui, mas ele deu um problema aqui no computador. Mas, enfim, o importante mesmo é a apresentação. Meu rosto aqui é o de menos. Então, gente, olha, muito bons estudos para vocês. Espero que vocês contem com a gente para essa empreitada, porque, poxa, o estudo para Receita não é mole. Lá na SUSEP eu trabalho com muitas pessoas que tinham sido recém-aprovadas no concurso de analista e logo depois elas conseguiram passar para a SUSEP, que lá o salário é bem próximo do salário de auditor da Receita, porque você vê que a pessoa estava se preparando, ela está num ritmo de estudo forte, ela passa para um, logo depois pinta um outro, ela passa para o outro também. Então, quem vai fazer a prova de analista, saiba que você está se preparando para os concursos em geral. Você vai entrar para analista, vai ser mandado lá para a fronteira, no quinto dos infernos, não sei o que, não vai gostar. Rapidinho você tem chance de voltar para perto da sua cidade de origem pela própria Receita e você já vai estar preparado, já vai estar no ponto de bala para passar em concurso. Então, de repente, nessa cidadezinha afastada lá, você vai ter tempo de continuar estudando e vai conseguir galgar mais um passo aí, passando por um outro concurso melhor ainda do que o de analista. Então, esse apagão dos concursos aí que todo mundo fala, na verdade, para vocês é ótimo, e para quem quer estudar no longo prazo, para quem gosta, sabe da importância do longo prazo, o sonho é que os concursos sejam adiados mesmo, porque aí muita gente vai caindo pelo caminho e vocês que perseveram vão chegar lá na prova super bem preparados. E é isso aí. Espero que a gente possa ajudar vocês aí. Está sempre à disposição, independente de ser no pulo do gato ou não, estou sempre à disposição para vocês procurarem aqui a gente. Vou só fazer um último comentário, estou vendo que o Macarrão já está ali, desculpa, Macarrão, é que tem uma aluna aqui que perguntou, que fez uma pergunta aqui, que tem a ver com uma outra aluna que perguntou isso antes, que é se o pulo do gato é recomendado para iniciantes. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito comum o aluno começar a estudar assim, primeiro eu vou estudar a teoria, que aí estuda teoria, depois ele vai estudar as questões. E aí quando ele estuda as questões, ele vê que o estudo de teoria dele foi horrível, porque ele estudou aquilo sem se preocupar ou sem ter a ideia exata de como aquilo cai na prova. Então, isso é bastante comum. Então, para os meus, pessoal, os meus coaches, né, eu sou coach lá no ponto também, para quem eu oriento, eu sempre recomendo o seguinte, quando você pegar uma matéria que você não tem a menor ideia na vida, você nunca viu, a primeira coisa que você faz não é a teoria, é pegar 10 questões daquela matéria e ler. Não é tentar resolver, é ler 10 questõezinhas daquilo, só para ter uma ideia de como que aquilo cai em prova. Depois que você faz isso, você senta para estudar a teoria, você vai ter um estudo com uma qualidade infinitamente superior, porque você vai ter aquele estudo direcionado, já sabendo o que você tem que olhar e o que você não precisa olhar tanto, porque você já viu como que é o modelo de questão. Então, se você faz o pulo do gato agora no começo do seu estudo, quando você for fazer aquele estudo mais denso, de sentar e ficar debruçado nos PDFs, nas leis, e fazer aquele estudo mais extensivo, você vai lembrar de tudo que você aprendeu do pulo do gato e aquele estudo vai ter uma qualidade muito superior. Então, ele pode ser usado tanto para aquela pessoa que já está fera e aí precisa pegar o detalhe, como pode ser usado para aquela pessoa que ainda não começou, ter um choque de realidade ali, sabe? Ter aquilo tudo jogado em cima dela, para ela, opa, então é por aí. E aí, quando ela vai sentar para estudar, ela vai ter um estudo com muito mais qualidade. Então, eu acho que ele pode ser usado das duas formas. Eu recomendo ele nesses dois momentos do estudo. Tanto quem está lá na ponta dos cascos, como quem está começando, eu acho que ele tem muito valor, sim. Certo, galera? Então, agora sim eu vou me despedir de verdade. Passo a bola aí para o Marco Antônio, Macarrão. Abraço forte aí, Macarrão. Boa aula para você. Deve estar com fome já, então conclui aí para a galera poder almoçar.